A cafeicultura do Cerrado Mineiro está completando 50 anos em 2022. A região que em pouco tempo se tornou referência de tecnologia, sustentabilidade e café de qualidade, traz na sua marca uma cafeicultura de atitude. Mas, para contar essa história nos dias atuais, precisamos então voltar no tempo, conversar com os desbravadores das terras do Cerrado Mineiro, lugar de sol quente, temperaturas elevadas e ar seco. Dono de um microclima que faz a diferença na qualidade do café, mas que lá atrás, na década de 70, também foi palco de muita dúvida e com potencial duvidoso de solo para a produção de café arábica. Conversar com quem chegou primeiro e com quem já estava por lá, mas ainda desconhecia a produção de café arábica, é entender por que o Cerrado Mineiro, em pouco tempo, conseguiu uma marca consolidada, qualidade que se destaca e potencial para uma produção que pode chegar a 7 milhões de sacas de café por ano. Em 1986, baixa tecnologia, a gente não irrigava, baixa produtividade, logística fraca, né? Hoje nós temos as nossas cooperativas, temos um comércio ativo. Então, quando nós chegamos aqui, tinha muito pouco recurso, né? Hoje o Cerrado é uma Califórnia, né, vamos dizer. Hoje nós temos muitas cooperativas do sistema, nós temos muitas opções de compra de insumo, defensivos. Então eu posso dizer que a evolução do Cerrado Mineiro, vamos dizer, desde a época que eu cheguei, mas a princípio dos 50 anos, vale muito ao imigrante. Porque a migração é que fez o desenvolvimento do Cerrado Mineiro, né? Se você pegar a história, acho que 70% dos produtores do Cerrado Mineiro são migrantes, né? Que vieram de regiões aonde sofreram com geada, com nematóide e já não produzia mais, resolveram vir para cá, que era uma nova fronteira do café. E a mecanização foi uma das coisas que atraiu muito a vinda para cá. Primeiro, que não chovia na safra, né, na colheita, que é um dos motivos de nós ter um café de alta qualidade, né? E também por não sofrer influência do clima, das frentes frias litorâneas, né, que as outras regiões sofrem com isso, nós não, né? Então, assim, o Cerrado Mineiro tinha tudo para ser o que é hoje, né? E nós acreditamos e valeu a pena o sofrimento, né? Porque ser desbravador não é fácil, né? As dificuldades são muito grandes. Passamos por inúmeras crises de preço, vendemos café até abaixo do custo, né? Muita gente foi embora, que quebrou. Mas hoje quem ficou deu volta por cima e hoje a nossa bandeira, região Cerrado Mineiro, né, que é a primeira denominação de origem café no Brasil, hoje cada dia ela é hasteada mais alta, né? Pela visibilidade, pelo profissionalismo, pela união dos produtores, pela organização do sistema. A Federação dos Cafeicultores do Cerrado, ela tem 7 cooperativas, 7 associações e uma fundação, que é a Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa do Cerrado Mineiro, né? Então toda essa organização trouxe um padrão de trabalho. Foi a união, né? Nós conseguimos organizar, né, em associações, cooperativas, e isso trouxe uma visibilidade da região. E com isso, a tecnologia, nós abraçamos a tecnologia. Porque quem abraça a tecnologia desenvolve. Então esse ganho que o Cerrado teve em 50 anos, eu vejo que é união, organização e tecnologia. Precisa muito de entender que muitas vezes
uma associação, uma cooperativa, muitas vezes as pessoas não entendem para que ela serve, mas ela significa força de união, força de trabalho. E quando ela tem um foco, ela realmente traz benefício para o cafeicultor e para toda a sociedade. Porque você pode ver aonde o café passou, o índice de desenvolvimento humano é alto. O que significa isso? Significa ganho para a sociedade, melhora a condição de vida daquela sociedade aonde o café está instalado. O eu é muito pequeno, o nós é muito grande. E todo esse sistema Cerrado Mineiro foi construído a várias mãos. Ninguém fez nada sozinho aqui. E quanto mais gente tiver carregando essa bandeira, mais alta ela vai ser hasteada. O Cerrado é tido como fazendas grandes, né? Mas não é bem essa a realidade, né? Eu vou te falar sem medo de errar que 60% da cafeicultura do Cerrado são de pequenas propriedades, né? E no mundo são 85% das propriedades de pequenos produtores. E nós conseguimos agregar o pequeno, o médio e o grande no nosso sistema, porque é um sistema igualitário. Nós trabalhamos para o cafeicultor, então não importa o tamanho dele. Por isso que a cooperativa ela tem um fim social muito grande, porque ela consegue trabalhar para todos os tamanhos. E principalmente para o pequeno, que muitas vezes ele não tem acesso a certas informações, a certos mercados, aqui ele tem. Então é isso que o nosso sistema cresceu, porque a gente valorizou todos. Então e o conhecimento, a informação, ela sempre foi primordial no nosso departamento de comercialização. Que esse é o grande desafio de manter o produtor informado de quanto que realmente vale aquele café dele. O café é o que eu te falei, ele é diferente um do outro. Então, às vezes um café vale com a diferença aí de 100, 200 reais uma saca. E é isso que o produtor faz com que ele melhore a vida dele. Porque quanto mais ele puder pôr no bolso, mais ele vai conseguir investir e mais a sociedade vai sentir a evolução da região. Nosso desafio ele tem sido muito grande. A maior seca dos últimos 90 anos, a maior geada dos últimos 28 anos, uma pandemia que ninguém viu uma igual no mundo, onde atingiu todo o mundo, né? E essa guerra que elevou o preço dos insumos para a estratosfera, né? Simplesmente tem adubo que subiu 300%. Então, qual que é o papel da cooperativa nesse momento? Muitos produtores nossos perderam com seca, mesmo irrigado, porque teve altas temperaturas, né? Teve geada. E qual que é o papel nosso? Os produtores que tiveram problema de produtividade, que tinham efetuado vendas futuras, né? A gente tem analisado caso a caso, como as cooperativas, a maioria nossa, não compra café, ela simplesmente trabalha para o produtor, a gente tem os parceiros exportadores, a gente tem conversado, tem feito o laudo das propriedades e caso a caso temos conseguido sucesso nessas negociações de forma muito transparente, de forma muito profissional, porque o produtor é honesto. O produtor ele vai ficar aqui muitos anos. Então é importante, no momento difícil, a gente dar todo o apoio para ele, para que ele se mantenha nessa atividade. Nesses 50 anos de Cerrado, a Expocacer está presente nos 30 anos. Então nós temos 30 anos nesses 50 anos, o que de fato dá um peso à cooperativa. Mas fazer uma gestão com a equipe que a Expocacer tem, com o quadro de cooperados que a Expocacer tem, eu não chamaria de difícil. Desafio sim, mas difícil não. Porque a Expocacer já nasceu com essa filosofia da região Cerrado Mineiro, mesmo antes de existir a região Cerrado Mineiro. E a filosofia qual é? De valorizar o café da região, de valorizar o trabalho do cafeicultor da região, de se aproximar cada vez mais do associado, do cooperado e fazer essa ligação direta entre a produção e o consumo. Por isso nós trabalhamos muito com essa ideia do Direct Farm,
da fazenda ao produtor, mostrando que cooperativa não é atravessadora em negócios. Cooperativa é o elo necessário para que o produtor possa cuidar muito bem daquilo que nós chamamos porteira adentro, para que possa a cooperativa favorecer a ele naquilo que chamamos de porteira fora. Dizer uma coisa marcante é um pouco difícil em 50 anos. Então eu diria que vários pontos nos chamaram a atenção. O primeiro, mostrar ao mundo que a região Cerrado Mineiro era diferente. Porque se tinha uma ideia de o café do Cerrado ser um café bom, mas bons os cafés do Brasil são. O café do Cerrado, ele é bom, mas ele tem características únicas. Era preciso mostrar isso. E no início, lá na década de 80, 70, isso era difícil ser mostrado. Então, os anos 90 foram anos que nós chamamos de marcos, né? Foram diferenciais, né? Foram divisores de águas aqui no Cerrado. Foi quando, então, conseguiu-se mostrar efetivamente que o Cerrado, além de clima, solo, ele tinha uma forma de produzir diferente. Topografia muito favorecida, o clima muito bem definido e a atitude dos produtores para fazer a qualidade. Então, esse era um dos grandes desafios, porque o Brasil era conhecido lá fora como café do Brasil, entendendo o café do Brasil, o café de Santos, que nunca produziu café. E aí depois melhoraram um pouco, colocaram um S a mais, cafés do Brasil, mas o Brasil são muitas regiões. Então, em uma região tem várias características. E o Cerrado precisava mostrar isso. Então, o desafio maior, que contou com o empenho dos cafeicultores, a união dos cafeicultores, foi justamente demonstrar o que foi conseguido com o reconhecimento da denominação de origem, que o café da região Cerrado Mineiro era, de fato, diferente em termos de qualidade, em termos de maneira de produzir, em termos de solo, em termos de clima. A região Cerrado Mineiro, ela foi aprimorada, porque o Cerrado, puro e simples, ele não é uma terra fértil. O Cerrado, puro e simples, tem uma acidez muito elevada no solo. Então, desde a abertura do Cerrado, não só para o café, mesmo para as outras culturas que vieram aqui na década de 70, o domar o solo era o ponto principal. Então, aqui já começou com a atitude de fazer a correção de solo, resolver a questão da acidez, e já começou esse processo que a gente fala aqui em termos de brincadeira, domar, né? Fazer realmente esse trabalho para que o Cerrado pudesse demonstrar a fertilidade que ele possuía. Mas para isso precisava corrigir o solo, e ainda trabalha-se muito com a correção de solo. Clima sempre foi favorável, mas não adianta ter clima se não tem a técnica para utilizar o favorecimento do clima, as variedades necessárias. Aqui começou o Cerrado com 2 variedades, Catuaí e Mundo Novo. Hoje nós temos N variedades e variações dentro das próprias variedades. Então tudo isso foi um trabalho de desenvolvimento tecnológico. E nós tivemos a extinção do IBC na década de 90, especificamente em 1990, o que fez com que a região tivesse que aprimorar as questões técnicas de produção no aspecto do grão em si, da árvore, da variedade, e também as técnicas agronômicas. O Cerrado introduziu a irrigação, que também era muito novo ou não existia para a cafeicultura. Muitos até em outras regiões questionavam como que se irrigaria um café. E isso teve que também melhorar as práticas agrícolas em função da irrigação. E lidar com a questão também de adubação constante, porque o café em outras regiões, a adubação não era o ponto principal, e aqui era. Então, tudo isso foram atitudes, por isso que aqui é muito comum se dizer, né, café produzido com atitude. Porque o produtor, ele não precisa de uma ajuda, ele precisa de parceiro. O parceiro que possa desbravar o mercado, o parceiro que possa auxiliar em desenvolvimentos tecnológicos de produção. Então, essa parceria, ela foi construída e na história da Expocacer, isso é muito presente, porque a Expocacer, ela não nasceu uma cooperativa. Ela nasceu uma ideia de um condomínio de armazenamento e preparo de café. E desse condomínio, desses condôminos, é que surgiu então a cooperativa. E aqui a ideia de proximidade, ela já vem no nascedouro da própria cooperativa. E essa, então, parceria, ela é uma das marcas da Expocacer, em observar qual seria
o ponto da parceria para cada época. Agora, por exemplo, nessas dificuldades quantitativas por frustrações de safra, achar caminhos para que o produtor possa negociar o seu café com preços e lugares mais adequados, em trabalhar com o mercado futuro, alongando entregas, fazendo reposicionamento das vendas futuras, orientar o produtor. No caso da Expocacera, ela não trabalha com insumos, mas o que nós esperamos é o que aconteceu, melhoramento constante, aprimoramento constante, novas gerações. Eu creio que daqui a 50 anos são mais 2 gerações. Nós já estaremos então na 4ª geração, e uma 4ª geração que tem essa cultura de inovação. Então o Cerrado ele sempre inova, o Cerrado não tem modismos, ele tem inovações, e muitas. Então eu espero que nos próximos 50 anos isso continue acontecendo. Nós teremos maior quantidade de café, com melhor qualidade e também um maior consumo. É preciso que a gente perceba que a população nos últimos tempos ela é projetada para quase que dobrar em 50 anos. Aquela teoria malthusiana, ela hoje se demonstra claramente, mas com uma vantagem. A população continua crescendo geometricamente. E ele dizia que a produção cresceria aritmeticamente. E hoje nós estamos vendo que a produção também pode crescer geometricamente. E para atender o anseio da população. O consumo de café ele cresce 2,5% ao ano. Então, é promissor? É promissor. E o Cerrado é um dos grandes, e continuará, obviamente, como um dos grandes fornecedores de café de qualidade. A quantidade aqui é importante, mas quando você tem quantidade e qualidade, aí é importantíssimo. E é isso que a gente tem certeza, que os próximos 50 anos isso vai acontecer. E o associativismo cada vez mais forte. O cooperativismo, o associativismo cada vez mais forte. Porque isso também é uma marca do Cerrado. E aí no dia 24 de abril de 1990, eu vinha falar no microfone pela primeira vez na minha vida. A gente foi no Tatersal, do Sindicato Rural de Patrocínio, e ali a gente tinha mais de 200 produtores, a gente se organizando, falando da associação. A associação, na verdade, ela existia, mas ela não estava atuando. Ela tinha sido criada em 86 e estava assim, praticamente parada, sem funcionar. E aí, na hora lá, o pessoal falou que eu deveria ser o presidente da associação. Eu falei que não, eu achava que os mais velhos deveriam ser. E aí até fiquei brabo, porque eu falei, não, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ajudar, mas não quero assumir liderança nenhuma, nem tenho, e achava não capacitado para isso. Mas eu acabei falando tão bem, né, no microfone, falei com o coração, na verdade, eu não fiz nenhum discurso, mas eu falei com o coração porque era aquilo que eu sentia, né, de aperto, de dificuldade e tudo mais, que aí o pessoal falou, não, olha, nós aqui os mais velhos vamos ficar como conselho de anciões para dar apoio a vocês colocam a gente num conselho, e a gente vai fazer essa chapa, e os caras mesmo fizeram a chapa lá, nem sem eu participar, colocando só o pessoal mais novo, e a gente criamos uma diretoria da ACARPA, que era a Associação dos Cafeicultores de Patrocínio. Então, ali em 1990, eu acabei me tornando presidente da associação, e aí começou a minha atuação como líder de classe. Evidentemente, eu vi naquilo uma grande oportunidade pessoal, para resolver um problema pessoal, mas eu vi que para resolver um problema pessoal eu precisava estar com todo mundo que tinha o mesmo tipo de problema. E aí nós começamos a nos organizar, o Sindicato Rural arrumou uma sala, arrumou secretária, arrumou um monte de coisa, e aí eu fiquei extremamente comprometido quando isso aconteceu, foi num sábado, quando chegou na segunda-feira, depois do dia 24, que foi dia 26 de abril, por isso que eu lembro dessas datas, vieram de forma alternada 6 produtores fazendo contribuição de 2, 3 sacas de café cada um de forma voluntária, falou, ó, tá aqui para a gente criar a nossa associação e sem dinheiro a gente não consegue crescer. Aí a CARPA começou a ganhar notoriedade, né? A gente trabalhando dentro do sindicato, e aí eu vi que também tínhamos uma associação em Araguari, que era mais velha do que a nossa, que do Reinaldo Caetano, e que também tinha os mesmos princípios, e aí nós descobrimos que o Serginho, né, que hoje é o presidente da federação, também tinha acabado de criar uma associação em Monte Carmelo, que o Anselmo tinha criado uma lá em Carmo do Paranaíba, já tinha uma de
de japoneses lá em São Gotardo, já tinham uma também lá em Coromandel. Aí o que eu fiz foi começar a conversar com todo mundo para a gente criar um movimento ali da nossa região, já com essa percepção de que o nosso café tinha valor, só que ele não era valorizado, nem tinha cotação de preço em lugar nenhum, e que a gente precisava criar um diferencial, alguma coisa nesse sentido. Então você imagina que eu comentei aqui de 6, 7 cidades, cada uma com 5, 6 representantes, e a gente começou a fazer reuniões. Eu convidei para uma primeira reunião em 91, em Patrocínio, para a gente começar a conversar, e foi logo depois que o prédio do IBC, que em Patrocínio tem um prédio do IBC, e que estava largado depois que acabou o IBC, e a gente estava pleiteando, né, ocupar o prédio, porque aquilo era da cafeicultura, era patrimônio da cafeicultura, e a gente estava com medo que aquilo ia para junta de conciliação trabalhista, ia para alguma coisa de fórum, alguma desses ambientes a gente estava vendo e começamos a ficar desesperados. E nada saía, e um dia a gente resolveu, vamos fazer uma reunião lá, e a gente combina que a gente vai invadir o prédio. Então nós chamamos os produtores para a gente fazer uma reunião de um assunto na época que a gente tinha que resolver, que eu não me lembro o que era. Eu contratei um chaveiro para que no momento que a gente estivesse na reunião, então eu ia pedir o prédio para os responsáveis. Lá na época tinham 4 agrônomos, 4 técnicos e acho que uns 6 braçais que faziam parte daquele escritório. E a gente pediu o auditório emprestado. E nós chamamos, inclusive, esses agrônomos, eles eram cafeicultores também, e a gente falava de ocupar o prédio, mas não pode, porque isso aqui tem responsabilidade e tudo mais, com muita resistência. Falei, isso aqui nós vamos ter que ficar caladinho e vamos tomar a sua força. Aí, o que a gente fez? Chamamos todos eles para reunião dentro do auditório. Enquanto eles estavam todo mundo no auditório, 2 companheiros foram lá, pegaram o chaveiro e trocaram a chave da porta. E aí, quando estava tudo pronto, eu chamei o Ademar Penaforte, que era o responsável pelo prédio, e falei, olha, quando acabou a reunião, eu falei, Ademar, eu tenho uma notícia para te dar, que eu não sei se vai ser boa ou vai ser ruim, mas a gente acaba de tomar esse prédio para a cafeicultura de Patrocínio. Aí fiz uma fala bonita lá que todo mundo bateu palma e não sei o quê, e ele ficou vermelho, branco. Na verdade, ele ficou vermelho no primeiro momento de raiva, depois ficou branco de susto. Não, porque não pode, que não sei o quê, lá eu vou trancar o prédio. Eu falei, você não pode mais trancar, porque até trocamos a fechadura. E logo em seguida foi que eu promovi, em 91, promovemos a primeira reunião para poder criar o CACER, que era o nome anterior da federação, Conselho das Associações de Cafeicultores do Cerrado. Qual eram os objetivos desse conselho? Era delimitar a região que produzia o café que nós estávamos denominando como café do Cerrado, porque não existia aquela denominação, existia o café lá no Cerrado, mas não existia café do Cerrado, existia lá no Cerrado. E aí, com isso, a gente vai falar, vamos criar uma marca, vamos registrar essa marca e vamos começar a trabalhar com padrões de café. E aí, a gente começou a sair muito. Em 91, a gente começou a fazer um estudo com o próprio pessoal do IBC, qual era a região, que se não me engano na época eram 48 municípios, hoje são mais, mas eram 48 ou 46 municípios que tinham aquela característica de produção pelo clima. Então a gente embasou isso no clima, nas variedades e no manejo, o que seria um precursor de uma indicação geográfica. Foram anos de muitas descobertas. Então, em 2000, eu te falei, em 92 a gente criou o CACER, em 93 a gente criou a delimitação da região, em 93 a gente também criou a marca. E a marca também tem uma característica interessante de como ela surgiu, que não é essa marca. E aí o que acontece? Como é que ela foi criada? Não foi criada por mim, foi criada pelo presidente da associação de Araxá, que era o Juarez na época, um sujeito muito criativo e assim, viajava na maionese, que era uma coisa de louco, você tinha que segurar ele para ele não voar muito alto. E ele falava, não, vamos fazer essa marca. A gente não tinha dinheiro para pagar a agência, né, para criar a marca, e a gente também não tinha noção. Tinha noção de produzir café, mas não tinha noção dessas coisas de marketing e tudo mais. Tudo foi um aprendizado.
E eu me lembro que ele levantou um dia de manhã, me ligou, falou: Eureka, Aguinaldo. A hora que eu levantei, eu vi o posicionamento dos chinelos da Havaiana. Ele falou que o chinelo da mulher dele, o chinelo dele, estava numa posição que significavam folhas. Aí ele foi para tomar café e pegou um guardanapo e começou a riscar. Ele começou a riscar no guardanapo o que ele viu, o que ele mentalizou, e já veio para patrocínio. Ele saiu de Araxá, veio para patrocínio, falou: Aguinaldo, eu preciso fazer isso agora, agora. Ele tinha esse negócio de, tem que fazer isso agora. Me arruma um pintor. Eu arrumo, o que você quer? É um tal de o Tacão, que é um pintor conhecido em patrocínio até hoje. E ele foi lá para a fazenda do Zé Carlos Grossi, uma fazenda no terreiro, porque estava colhendo café em 93, ou 93, era 93, 92, não me lembro. Estava colhendo café e tinha café seco, verde, vermelho e amarelo, que eram as cores dessa marca que a gente tinha criado. E ele mandou fazer um desenho no terreiro bem grande dessa marca, e depois ele pintou, mas com os cafés, o café preto, que era o café de boia, o café cereja, alguns amarelos, e o café verde. Eu tenho a grata satisfação de trabalhar na cadeia produtiva do café desde os 15 anos de idade, portanto são 25 anos aí ligados, né, ao café do Cerrado Mineiro, diretamente. Eu comecei na parte de armazenagem, classificação, qualidade, depois eu cursei agronomia e comecei a me envolver, eu já me envolvi na parte de industrialização também, consumo, e desde 2008 eu ingressei no Sistema Região do Cerrado Mineiro, né, pela Fundacer, que é a Fundação de Desenvolvimento do Cerrado Mineiro, e a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Eu ingressei ali por volta de 2010, na ocupação de diretor de marketing, e desde 2013, né, a gente acumula aí a superintendência da Federação dos Cafeicultores do Cerrado e da Fundacer. Então, chegar nesse marco dos 50 anos, né, de cafeicultura do Cerrado, que, se a gente for olhar, né, são 5 décadas, não é tanto tempo assim, e a região conseguiu ter esse crescimento exponencial, né, assim, um crescimento de atingir hoje, né, ser a primeira denominação de origem para café no Brasil, ser um sistema cooperativista e associativista com uma governança muito bem estruturada, né, ter a federação aí para representar, controlar e promover a cafeicultura da região, a Fundação na parte de pesquisa. Então, é um conjunto, né, de organizações e pessoas, né, que formam essa região, e nisso está a força do Cerrado Mineiro, né, essa organização, né, a grande força dessa região são essas pessoas, de fato, que conseguiram chegar até aqui. Então, a gente poder ter colaborado um pouco ao longo dessa história é muito gratificante. O Cerrado Mineiro é uma escola, né, de cafeicultura, então a gente está muito feliz por estar chegando nessa marca de 50 anos com esse nível de organização que a região já conseguiu atingir. A federação completou 30 anos, Virgínia, agora em junho, né, desse ano, então são 3 décadas aí dessa entidade que tem esse papel de unir, né, as cooperativas, as associações, os produtores da região, representar os cafeicultores da região e promover, controlar e proteger a denominação de origem, né? A Federação dos Cafeicultores do Cerrado ela trabalha alinhada com o CNC, que é o Conselho Nacional do Café. Então, o primeiro ponto foi as políticas públicas, né, que foram necessárias para trazer esse amparo financeiro, né, do Funcafé, Fundo de Defesa Cafeeira, para trazer recursos para os cafeicultores reinvestirem e recuperarem a sua produção. Um outro aspecto, né, as cooperativas atuando muito próximas dos cafeicultores para ajudar na renegociação de contratos, né, todas essas rolagens de contrato, tentar organizar a parte comercial para que o produtor que teve perdas de produção, que teve a sua lavoura atingida, tentar recompor um pouco essa estrutura comercial
né, dos produtores. Então, além de toda a informação, né, assim, a gente tem os canais de informação que a gente está sempre alimentando, né, com as informações de mercado, com as informações técnicas. Então, são várias frentes de trabalho, né, um constante alinhamento com a Emater. A gente fez um mapeamento, né, dessa área atingida para ter uma noção da proporção e direcionar essas estratégias, inclusive as que foram para Brasília, né, o nosso estudo que nós fizemos do mapeamento da área afetada foi também levado em consideração no governo federal, para que essas políticas fossem desenvolvidas, e também as técnicas que constantemente estão sendo desenvolvidas, né, Virginia? A gente tem aqui o Consórcio Cerrado das Águas, que trabalha o que a gente chama de manejo climaticamente inteligente, que são práticas para o produtor amenizar esses efeitos climáticos que estão acontecendo. Tem o Viveiro de Atitude, que é um projeto da cooperativa Monte Sé, fornece mudas, né, de espécies nativas e tem ações para também amenizar os efeitos climáticos. Então, são um conjunto de ações, né, que a gente tem para estar sempre colaborando para que o produtor sofra menos com esses problemas, né? É um conjunto de sentimentos e aprendizados e conhecimento muito grande, porque é aprender a cooperar, né? É aprender que o café é uma cultura colaborativa, é uma cultura cooperativista, associativista. A gente não faz absolutamente nada sozinho, né? Isso é fato. Quem quer crescer na cafeicultura tem que aprender a trabalhar em rede, trabalhar junto. Então, talvez, de todo esse tempo que a gente está aqui, do legado que a região construiu, do aprendizado que nós tivemos enquanto pessoas, é aprender a cooperar, né? O Cerrado é uma grande escola cooperativista que ensina que no café, quem quer atingir o sucesso, atingir grandes objetivos, tem que trabalhar junto, né? Tem que ter parceiro, tem que estar junto. Então, acho que cooperar, eu representaria essa palavra para significar, né, a nossa trajetória por aqui.